Nossa aula já vai começar. Centro Educacional Recanto do Senhor. Bom estudo! Então, crianças, voltei. Gostaram aí da aula de educação física? Espero que vocês tenham exercitado bastante o corpo de vocês, que é muito importante. O nosso versículo de hoje se encontra lá em Hebreus 11:8, que diz assim: Abraão, quando chamado, obedeceu. Então, hoje o tema da nossa lição é Abraão e a promessa. Então, prestem bastante atenção para vocês aprenderem tudo sobre... Tudo não, né? A gente vai conhecer uma pequena parte da história de Abraão. Então, Abraão foi chamado por Deus e ele sempre foi um homem de Deus quando ele foi chamado. Então, quando ele foi chamado por Deus para sair da sua terra e ir para um lugar onde ele não conhecia, ele obedeceu. Nós vamos ver com calma o que aconteceu. Vejam quantas estrelas, que linda noite, não é? Então, será que nós podemos contar as estrelas do céu? Vejam aí se vocês conseguem. Não, né, crianças? Então, as estrelas são muitas, assim também como a areia da praia. Quem já foi à praia sabe que os grãos de areia são tão pequenininhos que não se pode contar, né? Então, na lição de hoje, nós vamos conhecer a história de Abraão. Começou com Abrão. Então, Deus foi até Abraão e falou para ele que ele seria uma grande família, como as estrelas do céu e como a areia da praia. E você pode também ser uma estrelinha dessa. Lá no final da história nós vamos ver. Deus fez um convite muito especial. Vocês já receberam um convite? Então, quando você recebe um convite para uma festa, você fica muito contente, não é verdade? Mas Abraão recebeu um convite diferente. Sabe o que Deus convidou Abraão a fazer? Pediu que ele pegasse as suas coisas, saísse da sua terra e fosse para um lugar que ele nem conhecia. Se você recebesse um convite assim, você iria? Você deixaria sua casa, sua família, tudo que você tem para ir para um lugar que você não conhece? Abraão fez. Então, Deus disse para ele que ele deveria fazer isso e ele mostraria como ele chegaria a esse lugar, né? E aí ele fez algumas promessas a Abraão. Primeiro, ele disse que se Abraão fizesse isso, ele faria de Abraão uma grande nação. A nação é um país inteiro. Já imaginaram, né? Uma família do tamanho do nosso país, chamado Brasil? Ele também disse a Abraão que ele seria abençoado. E também, por causa de Abraão, todo mundo, o mundo inteiro seria abençoado. E aí ele nem duvidou, não pensou, ele no mesmo instante obedeceu a Deus. Ele pegou todas as suas coisas, seus escravos, suas riquezas, sua família, sua esposa, seu sobrinho chamado Ló, o nome da esposa dele era Sara. E aí então ele pegou todos os seus rebanhos e foi em busca dessa terra que Deus prometeu. Sabe quantos anos Abraão tinha? 75 anos. Abraão confiou em Deus, por isso ele deixou tudo que ele já tinha naquele lugar e foi em busca do que Deus prometeu, porque ele sabia que se ele obedecesse, ele seria feliz. Ao começar o seu caminho, Abraão foi andando, caminhando e ele disse, né? Deus disse para ele: eu vou dar esta terra para você e sua família e todos que fizerem parte dela. Vão ser tantos como o pó da terra. Como eu falei para vocês lá no início, que a gente não consegue contar os grãos de areia. Então foi isso que Deus disse a Abraão. Mas aí
quando Deus mostrou a Abraão a primeira vez, né, que ele parou, Abraão viu, né, ouviu o que Deus disse, agradeceu e ali naquele lugar ele fez um altar em agradecimento ao Senhor. Por causa da sua obediência, Deus estava sempre com ele, guiando e protegendo, né, a ele e toda a sua família. E assim, então, Abraão seguiu todo o seu caminho. E onde ele parava, montava o seu acampamento e depois continuava novamente o seu caminho. Quando Deus fez a promessa a Abraão, ele não tinha filhos. E ele falou isso para o Senhor, né? Mas, Senhor, como eu serei uma grande nação se eu nem tenho filhos? E já estou velho junto com a minha esposa. Mas quando Deus promete, ele cumpre, né? E aí, então, mais uma vez, Deus pediu para que Abraão olhasse para o céu e contasse as estrelas do céu, se ele pudesse. E aí ele disse, se você puder contar as estrelinhas do céu, esse será o número da sua família, né? Então, seria tão grande que ninguém poderia contar. Depois de muito tempo que Abraão saiu de sua terra, onde ele morava, né, mesmo ele sendo velhinho junto com a sua esposa, eles tiveram um filho, o filho chamado filho da promessa, que Deus prometeu a Abraão. E o nome daquele filho se chamou Isaque, né? E essa foi a primeira estrelinha, o primeiro grão de areia para formar, né, o povo tão grande que Deus havia prometido a Abraão. E para fazer parte dessas estrelinhas, basta você receber Jesus no seu coração e saber que ele vai lhe colocar lá naquelas estrelinhas, né? E uma coisa muito importante, obedecer. Abraão, ele foi obediente? Foi. E por isso Deus cumpriu a sua promessa. Então, se nós tivermos Jesus no nosso coração e obedecermos a sua palavra, nós vamos fazer parte das estrelinhas da família de Abraão. Então, vamos orar e pedir a Deus, né, que nós possamos ser estrelinhas da família de Abraão e que possamos sempre obedecer a palavra de Deus. Então, vamos orar? Querido Deus, me ajuda a sempre estar obedecendo e te colocar no meu coração para que eu possa ser parte da tua família. E abençoa toda a nossa casa. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, crianças, vocês gostaram aí da história de Abraão, né? Como já disse para vocês, tudo que está na Bíblia é verdadeiro. Essa história de Abraão não termina aí. Ela é bem grande. Na próxima semana a gente vai ver um pouquinho mais dessa história. Então, que a gente sempre possa lembrar que obediência é um dos passos mais importantes para seguirmos a Jesus. Se nós obedecermos, nós vamos ser felizes. Então, crianças, agora nós vamos para a nossa atividade de hoje, que vocês vão copiar no caderno e responder, certo? São perguntas fáceis sobre a lição de hoje. A primeira questão é: qual foi a ordem que Deus deu a Abraão? 2. Qual o nome da esposa de Abraão? 3. Como se chamou o filho de Abraão e Sara? Quarta questão: como podemos ser uma estrelinha na família de Abraão? E na quinta questão, vocês vão desenhar a parte que vocês mais gostaram dessa história, certo? Então, que vocês possam caprichar na atividade, dê um intervalo e daqui a pouco a gente volta para a nossa aula de português.